bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um MantelliCast. Eu sou Domingos Mantelli, médico, ginecologista e obstetra, papai da Júlia, da Isabela, casado com a Érica Mantelli, e juntos estamos à frente da Clínica Mantelli há mais de 10 anos, referência e excelência em saúde. E no mesmo local fundamos aqui essa sua nova casa, o MantelliCast, sempre trazendo para vocês conteúdos de qualidade, falando sobre gestação, gestão, qualidade de vida, saúde, empreendedorismo e cada semana um episódio novo com um novo convidado, sempre com conteúdos exclusivos para vocês. Então, se vocês ainda não se inscreveram, por favor, aqui, vamos lá, estamos no YouTube, no nosso canal @Clínica Mantelli. Também tem o nosso canal de cortes do YouTube, @MantelliCast Cortes. Estamos também no Amazon Music, @MantelliCast, e também no Spotify. Estamos chique, hein? Estamos também no Spotify, @MantelliCast. Então, se você não está inscrito, vai lá, se inscreva, aciona o sininho para receber o nosso conteúdo. Tenho certeza que vocês vão curtir muito os nossos convidados. E se você também tiver alguma sugestão de tema, alguma coisa que você gostaria que a gente falasse aqui, ou sugerir algum convidado que você queira ver aqui junto no MantelliCast, só deixar aqui nos comentários. Quem sabe o teu convidado não está aqui com a gente na próxima, beleza? E vamos ao que interessa, vamos apresentar quem está aqui hoje. É uma pessoa incrível, ela é médica, linda, ginecologista e obstetra, especialista em estética íntima, também especialista em implantes hormonais, é também a mulher do Seba e, o melhor dos títulos, é médica daqui da nossa equipe Mantelli de ginecologia e obstetrícia. Uma salva de palmas, doutora Marcela! Seja muito bem-vinda, um prazer ter você aqui. Bom, não precisa falar nada, né? Já estamos aqui desde... Quanto tempo já está aqui com a gente? Já deu um ano? 1 ano e meio. 1 ano e meio já com a gente aqui, já bombando na clínica. Um prazer ter você aqui. Ainda falei, anunciei, para quem não sabe da história, né? Que eu já contei no primeiro MantelliCast, que eu e a Érica nos conhecemos no show do Inimigos. E olha como a vida dá voltas, né? Acabou que a Marcela, que é a esposa do Seba, que é a vocalista do Inimigos, trabalha aqui com a gente. Vim parar aqui. Que mundo doido. Seja bem-vinda, Mar. E, bom, vamos começar já contando um pouquinho da história, né? Como que você conheceu o Seba? Porque eu já contei como eu conheci a Érica. Agora eu quero saber como você conheceu o Seba. Foi no show. A gente se conheceu no show. Tanto ele quanto a gente tinha saído de um relacionamento mais conturbado. E aí, quando eu cheguei no show, a gente se olhou e foi assim, né? Amor à primeira vista. Então, a gente, desde então, está junto. Que legal. 7 anos já se passaram. 7 anos. Ano passado, a gente oficializou, né? Acabou casando. Teve o Não casório. teve jeito, né? Não teve jeito. E a gente acabou oficializando. Eu vi, foi muito legal. Puxa, que bacana. Bom, mas vamos agora conversar do que interessa, Claro. né? Hoje o assunto, hoje a pauta, pessoal, vai ser implantes hormonais. Então, deixem depois suas perguntas, que mesmo depois que o episódio for lançado, a doutora Marcela pode ir lá e responder para vocês se tiverem algumas dúvidas. Claro. Mas implante hormonal é uma coisa que gera muitas dúvidas nas pacientes. Primeiramente, quem pode, quem não pode, indicações, como que é, dói, não dói, quanto tempo que demora, efeitos colaterais. Ah, minha amiga pôs lá o chip da beleza e ficou sarada, cheia de músculo, corpo lindo, mas teve uma outra amiga que pôs e o cabelo caiu e teve um monte de efeito colateral, achou horroroso. Por que tem tanta diferença de organismo por organismo, indicações? Quando tem efeitos colaterais é porque a indicação foi mal feita, não foi... Conta um pouquinho pra gente como que é esse mundo dos implantes hormonais pra gente entender. Sim, os implantes hormonais, a gente tem que entender eles como uma via de administração de hormônio. Então, da mesma forma que a gente tem a via oral, os adesivos transdérmicos, os injetáveis, a gente tem a via de administração via implantes hormonais, que hoje a gente acredita que seja uma das mais seguras de fazer uma reposição. E essa questão dos efeitos colaterais é muito variável mesmo. Então, é de como cada corpo responde a cada tipo de hormônio, né? Então, muitas vezes a gente tem uma dose inadequada, mas muitas vezes é uma reação do próprio corpo da paciente, né? Que a gente não tem esse controle prévio antes da inserção.
As indicações de implantes hormonais são diversas, né? Desde da transição menopausal, da menopausa em si, né? Do pós-menopausa. Pacientes com endometriose se beneficiam por conta das dores, então é uma abordagem interessante fazer o uso dos implantes na endometriose. Aquelas pacientes que sofrem de sintomas severos, de tensão pré-menstrual, então ou tem cólicas intensas, ou então a parte emocional, né? Então, assim, são algumas das indicações. Joia, muito bom. Bom, Mai, falando então sobre a endometriose que você citou. Eu vejo, né, trabalho muito com pacientes com endometriose, opero bastante pacientes com endometriose, e a gente percebe que a grande maioria tem indicação ao bloqueio, né? A gente fazer o bloqueio do eixo, suspender a menstruação, já que a gente sabe, para quem não sabe o que é endometriose, vamos explicar rapidamente. Endometriose nada mais é do que o tecido do endométrio, aquela camadinha, aquele carpete que envolve o útero por dentro, ele sai de dentro do útero e se instala fora do útero nas mais variadas localidades. Então ele pode ficar no útero na parte externa, ele pode, por exemplo, pegar ovário, bexiga, intestino, e aquilo gera uma reação inflamatória. Então ela é uma doença inflamatória e proliferativa, ela vai crescendo, ela vai disseminando. A menstruação, por sua vez, não é a causa direta da doença, mas a gente sabe que a menstruação é um mecanismo da doença se propagar, dela crescer cada vez mais, gerar mais inflamação e, consequentemente, mais sintomas. Sintomas de dores, cólicas menstruais muito fortes, normalmente dores na relação sexual e também infertilidade, que se caracteriza pela dificuldade de engravidar e também aumento das taxas de perdas gestacionais por conta disso. Ela não é impeditiva, mas ela é um fator que dificulta. Então, o bloqueio hormonal ele acaba sendo muito bem-vindo, uma vez que a gente tira a sintomatologia de dor menstrual e, ao mesmo tempo, evita a progressão da doença. Quando que tem indicação, que tipo de hormônio que a gente usa, como que é a aplicação, a localidade que é colocado, de tanto em tanto tempo que a paciente vai ter que mudar, se ela tem escapes com isso ou não, se é efetivo, se não é, porque a gente sabe que tem uma gama de hormônios que a gente pode usar. Tanto via oral, quanto DIU, quanto implante, quanto géis vaginais, géis transdérmicos, tem várias formas da gente aplicar esse hormônio na paciente. Quando que eu opto pelo uso de um implante ao invés de um DIU, ou ao invés de uma gestrinona vaginal, ou ao invés de qualquer outro tipo de via de administração hormonal? Tá. A endometriose, né, como a gente já conversou, ela é uma doença inflamatória. A gente tem alguns hormônios, como a gestrinona, que ela tem um efeito anti-inflamatório. Fora que o bloqueio menstrual evita com que haja essas células endometriais, né, que ficam fora do útero, elas continuam sofrendo ação hormonal, né? Mesmo em focos microscópicos, elas continuam sofrendo ação hormonal. Quando a gente faz o bloqueio menstrual, a gente tem o efeito de melhora da dor. E aí, por que, né, o implante ao invés de outras vias de administração? Então, a gente pensa no implante como mimetizando um ciclo normal, né? Algo que a gente tem como mais fisiológico, que é essa liberação hormonal aos poucos, de uma forma de absorção mais segura. Diferente por exemplo, da via oral, ou do injetável, ou até do transdérmico, que a gente faz picos dessa liberação e depois a gente não mantém essas doses constantes, né? Fora a adesão do tratamento, né? Esquecimento, mais prático, né? Sim, esquecimento. Então, é muito difícil a gente conseguir fazer com que a paciente tenha um tratamento adequado quando a gente tem que fazer gel, por exemplo, né? O gel transdérmico, que é algo que é difícil aplicação, tem uma transferência, né? Então, se a paciente tem criança em casa, é uma dificuldade, porque a gente acaba passando, em torno de 50% do gel, acaba passando para contato. Isso, aliás, é até bom de alerta, né? Porque muitas pacientes fazem reposição com gel transdérmico, às vezes de estradiol com estriol, progesterona, testosterona. E quando você passa, ou no braço, né, na face aqui do braço, ou mesmo na coxa, tem que tomar muito cuidado nas próximas horas de não ter nenhum contato. Então, se você tem filho pequeno, passou uma testosterona e vai abraçar o teu filho e pegar no colo, você pode estar transferindo esse hormônio para a criança, ou mesmo para o teu parceiro. Né? Tá, na hora passa antes de dormir, deita, abraça, fica junto, acaba transmitindo. Então, isso é uma coisa muito importante que eu sempre oriento as pacientes. Usou o gel transdérmico, se a opção, né, do tratamento for pelo gel, tomar muito cuidado de não ter contato com ninguém, pelo menos nas próximas 2 a 3 horas de contato físico, porque você não pode transferir o hormônio. E, inclusive, essa questão do homem, né? Quando o homem faz a reposição de testosterona, é muito mais a dosagem é muito maior, né? Então, a gente acaba tendo uma transferência maior. Eu tive um caso de uma paciente que não estava fazendo reposição de testosterona,
E de repente ela veio com o exame com a testosterona acima de 160, extremamente alta. Eu falei, gente, mas não é possível, testosterona alta assim, e sem estar fazendo reposição. E quando a gente foi ver, o marido é que estava fazendo, passava, só que ele passava a noite, deitava na cama, e aquela coisa, né? Abraça daqui, abraça dali, e ele transferia a testosterona para ela. E aí Olha acontece, que loucura. sim. Criança, né, que apresentou sangramento vaginal por reposição da mãe de estrogênio. Então, realmente, tem que tomar bastante cuidado. E nesse ponto, aí o implante é bom, né? Assim, é excepcional, fora a absorção, né? Que é uma absorção direto na corrente sanguínea. Então, se a gente tem um implante ali liberando quantidades pequenas, adequadas ao longo do período, a gente tem uma absorção melhor mesmo. Ele tem metabolização hepática? Ele tem, mas é menor, né? Então, a gente não tem o efeito de passagem pelo fígado, então a metabolização hepática é menor. Claro que a gente faz o controle com dosagens de enzimas hepáticas e tudo. O controle, geralmente, eu costumo fazer mensal, depois de um mês da inserção, e depois semestral, né? Até porque alguns implantes têm uma durabilidade de 1 ano e outros de 6 meses, vai depender do implante. Então, aqueles implantes que eles são silelásticos, né? Que é uma cápsula de silicone mesmo, eles têm uma durabilidade de 1 ano. Já os absorvíveis, eles têm parece uma pastilha, assim, os absorvíveis, eles duram 6 meses. Então, quando a gente começa a ver o declínio hormonal por vencer esses implantes, a paciente volta a ter sintomas também. E qual que seria a vantagem ou a desvantagem entre um absorvível e um não absorvível? A questão de ter que retirá-lo? Isso. Assim, somente isso? E também, mas a questão do inabsorvível, a gente não retira ele, né? Fica lá, o pellet fica desculpa, o inabsorvível a gente retira ele, né? Depois de 1 ano. Só que a mas tem muita retirada... gente que não tira, né? Tem, deixa lá. Tem algum problema? Não, é um silicone hipoalergênico, não tem nenhuma repercussão, só que em algumas situações a gente é obrigado a tirar mesmo que não haja repercussão. Então, o paciente deseja gestar. Né? Tá. Então, assim, a gente tem que tirar todos os implantes. É um corpo estranho, não adianta. Exatamente. E pode dar fibrose na região também. E dor, às vezes, se deixar por muito mais tempo. Mas pode ser feita da retirada depois de alguns anos e faz de uma forma conjunta. É interessante saber quem colocou, quantos colocou e a posição, né? A localização. E por que tem gente, às vezes eu pego pacientes, por exemplo, que tem lá um tubinho só, um pelletzinho só, e tem outros que chegam lá com 10. Sim. Cada um é um hormônio, é uma dose diferente, ou você coloca uma dose e de repente não teve o resultado esperado e você vai acrescentando mais tubetes ali com o decorrer dos sintomas, exato. Né? Assim, normalmente a dosagem é predeterminada. No caso dos inabsorvíveis, que são esses tubinhos de silicone, a gente consegue predeterminar baseado muito no peso, né? E a indicação também muda. Então, se a gente pensar numa paciente com endometriose em fase ativa, fase fértil ativa, a gente vai fazer o uso de uma quantidade de hormônio, né? Para bloquear esse ciclo. Pensando numa paciente pós-menopausa, por exemplo, o tipo de hormônio que a gente tem em falta é estrógeno e testosterona. Então, a reposição vai ser baseada nisso. Não vai ter tanta gestrinona. Aliás, quase nada de gestrinona. Muitas pacientes eu nem uso gestrinona pós-menopausa. E as pacientes que fazem o uso, por exemplo, para fins de bloqueio do eixo, ela pode considerar que é um método contraceptivo? Ou não? A contracepção acaba sendo um efeito colateral desse do bloqueio. Sim. O laboratório ele não garante que haja a contracepção com a gestrinona, tá? Mesmo havendo bloqueio, mas a gente sabe que a paciente bloqueada dificilmente vai engravidar, exato. Mas pode acontecer. Pode. E se acontecer, ela tem que retirar? Os implantes? Tem que retirar os implantes. Ou seja, tá com implante, descobriu gravidez, tem que tirar de imediato. Sim. No caso da gestrinona, o efeito dela de aumentar os hormônios andrógenos, né, de aumentar a testosterona, é um efeito secundário, né? Nem sempre a gente faz a introdução de gestrinona mais testosterona, né? Nem todas as pacientes fazem essa reposição juntas. Senão vai elevar demais também. Exato. Então, assim, o efeito dela é que a nossa testosterona ela é linkada, né? Ela é junta com o SHBG, que é uma globulina, e a albumina. Então, quando a gente dosa, às vezes, testosterona total, tá excelente. Aí a gente vai ver a fração livre, tá? Lá embaixo. Sim. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. A gestrinona, ela consegue diminuir o SHBG e liberar essa testosterona que está ali ligada. Então, por isso que é um efeito secundário o aumento da testosterona. Ela vai ter uma usabilidade melhor dessa testo. Exatamente. E aí, consequentemente, aumenta o metabolismo, disposição, força, libido, massa muscular. Exatamente. Tudo. Por isso que ficou conhecido pela mídia, né? A gente como até chip da beleza. Exato. Né? A gente não gosta desse nome, né? Porque remete a algo muito estético e, na verdade, os implantes foram indicados
precisamente para algumas patologias, né? Então, o efeito estético acaba sendo um efeito colateral. Sim, exato. Secundário, assim, ao efeito da elevação da testosterona Mas livre. muita gente procura só pelos efeitos estéticos. E aí que a gente tem um problema, né? Porque quando a gente procura só pelo efeito estético, sem ter uma indicação clínica, os efeitos colaterais são muito maiores. Sim. Então, normalmente essas dosagens acabam sendo elevadas, né? Para algumas pacientes que querem efeitos estéticos. A gente particularmente não faz, né? A gente faz com indicações clínicas mesmo. O efeito estético seria o efeito secundário. E esses efeitos estéticos podem ter o contrário também. Então, elevação de testosterona em altas dosagens, acne, queda de cabelo, oleosidade de pele. Então, assim, aumento de clitóris, se a dosagem estiver inadequada. Então, são outros efeitos que a gente tem que prestar atenção. Voz, né? De voz. Até de rosto, né? Sim, formato, né? Então, assim, paciente que, por exemplo, é cantor, assim, eu não indico, né? Porque pra gente alterar um pouco a voz, Muda ok. o timbre total, né? Agora, se for pra um cantor, não tem, né? Às vezes o agudo é muito tênue ali, o limite que a gente tem de um edema de prega vocal que pode acontecer com eu achei que o Seba tinha feito. Não tem. Não tem. Ele queria, mas não tem. Ele pediu já. Mas... A minha voz já é tão ruim que eu acho que eu vou fazer, ver se minha voz melhora. Quem sabe eu viro o cantor depois que eu fizer um implante hormonal, porque essa voz rouca tá ruim, parece um pato rouco. E acontece muito, viu? O homem procurar, porque a mulher tem uma melhora tão grande, assim... Que o cara fala, quero acompanhar, né? Exato. E aí é muito comum ter os homens também fazendo a reposição. Mas existe para homem também implante? Existe para homem, existe para mulher, existe para pacientes trans, né? Porque a gente consegue essas dosagens hormonais diferentes de injetáveis o tempo todo. Então, a gente consegue... É mais estável, né? Bem mais estável. Então, eles não precisam ficar fazendo uma dosagem hormonal que é diária, praticamente, né? E a duração máxima que tem é de 1 ano? De um ano. Não. Em prática, assim, a gente vê que existe um depósito ali, que ele dura um pouquinho mais, mas o laboratório fala 1 ano mesmo. Ou seja, é 1 ano para você trocar. Isso. Mas você sabe que se passar ali um pouquinho, você ainda vai estar com o efeito do hormônio. Coberto, E normalmente você faz associações. Faz. Dependendo de cada caso. Exato. Se é só bloqueio, se é uma menopausa, se é uma reposição. Sim. Aí você pode... O que existe de hormônio? Qualquer hormônio você pode fazer em implante? Existem alguns implantes, alguns deles são... Já tem alguns que são conjugados prontos? Não. Assim, você tem que alguns... monta. Exato. É porque eles vêm pré-determinados, justamente porque eles sabem como é a absorção daquele determinado implante, né? Então, as dosagens que são liberadas no subcutâneo, né? No tecido, elas já são estudadas. Então, a gente sabe exatamente quanto é liberado diariamente. Não existe nada que libere mais. Então, algumas coisas fazem com que haja uma absorção inadequada. Então, tabagismo, obesidade, uso de alguns antidepressivos, algumas medicações, elas fazem com que haja uma absorção menor. E até, às vezes, nessas pacientes, a gente retira depois de 1 ano, o tubinho tá cheio. Nem absorveu nada. Absorveu muito pouco. Mas eu falo isso, eu lido bastante com hormônios também, não só com reposição hormonal, em pacientes menopausadas, enfim. E uma coisa que eu deixo muito claro, o hormônio, ele é a cereja do bolo. Sim. É a cereja do bolo. Sim. Ele é a última coisa que eu entro. Então, às vezes a paciente, ela vem, doutor, tô mal, né, tô indisposta, não tô tendo uma noite de sono adequada, ou quando eu durmo, acordo mais cansada do que eu fui dormir, não tenho disposição, minha libido tá 0, tô fadigada, não consigo treinar, estressada, trabalho, meus exames devem estar tudo alterado. Aí você pega os exames, realmente tá tudo alterado. Tem vitamina D lá embaixo, B12 lá embaixo, testosterona lá embaixo, tá tudo horroroso. E aí ela fala assim, tá, doutor, mas não tem como me dar uma testosterona? Não tem. Não naquele momento. Sim. Eu falo, não é o momento. Você tá com uma testo baixa, mas porque tudo o resto tá alterado. Se você dá uma testosterona para uma paciente que está sedentária, obesa, totalmente fora ali do enquadro metabólico dela, ele não vai ter receptor para aquele hormônio. Sim. Muito pelo contrário, aquela testo vai aromatizar e vai ter um efeito contrário e não vai subir a testo e vai piorar ainda os sintomas. Então, primeira coisa que eu costumo brincar, né? Limpa o aquário. Vamos limpar o aquário. Sim, o aquário está sujo, o aquário está imundo. Vamos limpar esse aquário, deixar ali a água cristalina. Então, equilibrar vitaminas, minerais. Vamos tirar, né, os fatores de risco. Vamos mudar os hábitos de vida, mudar a alimentação, introduzir uma atividade física. Fazer o básico do básico do básico. Assim, dormir bem, estimular um sono adequado para otimizar essa produção hormonal. Tomar água. O pessoal não toma água. Exato. O pessoal não toma água. Você vê que a gente tá aqui, eu tomo uma garrafinha atrás da outra, eu tomo água o dia inteiro. Porque é importante.
a gente precisa, para os estímulos elétricos do organismo ali funcionarem, para carregar tudo, a gente precisa de água. E as pessoas não bebem. O meu tá cenográfico total. A pipoca é cenográfica também, gente. É só para inglês ver, viu? Ainda não comecei. A pipoca é para fingir. Mas eu falo, a gente não vai entrar com hormônio ainda. O hormônio é depois. Sim. Então, num primeiro tempo, ela vem, a gente limpa o aquário, dá aquela geral. Ela já volta melhor. Quando ela volta melhor, fala, agora vamos ver como é que estão os exames e a gente vê se há possibilidade da gente entrar ou não. Sim, com hormônio. Porque muitas pacientes depositam assim na reposição, principalmente paciente pós-menopausa, né? Que tem muitas alterações após esse período. Elas depositam todas as esperanças, assim, na reposição hormonal. Como se o hormônio fosse a salvadora da pátria. Vai resolver todos os meus problemas. E a gente nem tem sempre várias outras coisas que precisam ser corrigidas antes, né? Então, eu tenho algumas regrinhas, assim, em mente quando eu vou prescrever uma reposição. É claro que o paciente não sabe. Agora vão ficar sabendo, né? O paciente não sabe, agora poucas pessoas vão ficar sabendo. Só entre nós aqui. Mas é importante, porque, assim, uma das regras é não prescrever hormônio, seja qual for a via de administração, implante, oral, injetável, se você não tiver, de fato, uma queda hormonal ou sintomas claros dessa deficiência, que você julgue que seja relacionado à parte de deficiência hormonal, porque muitas vezes a gente tem outras deficiências que causam os mesmos sintomas. Exatamente. E aí, se a gente introduz uma reposição para essa paciente que não é necessária, os efeitos colaterais são maiores. Outra regrinha seria não criar um balanço hormonal. Quando a gente tem esse balanço hormonal, a gente equilibra o que está faltando, né? A regra da reposição, seja para menopausa, seja no caso da endometriose, é colocar o que está faltando. No caso da endometriose é um bloqueio. No caso da reposição pós-menopausa, seria deficiência de testosterona. Repor o que deixou de produzir. Exatamente. E a terceira e última regra, surpresa, né? É em relação os bioidênticos. Então, eu não faço reposição hormonal com hormônios que não sejam bioidênticos, né? Os bioidênticos, a gente sabe hoje, há 10 anos atrás, assim, eu lembro de estar na residência e a reposição hormonal ser algo completamente abominado, né? Sim, falaram muito mal. Tem aquela velha, todo mundo fala hormônio dá câncer. Eu falo assim, gente, se o hormônio desse câncer, era para todo mundo ter câncer, porque todo mundo tem hormônio. Então, quando você repõe... Isso é um mito bem importante da gente falar aqui. Por que falavam que o hormônio dava câncer? Lá atrás, antigamente, quando nossas avós, né, nossos pais faziam reposição hormonal, eram com hormônios sintéticos, onde muitas vezes você tinha altas dosagens de estrona, e estrona é um hormônio indesejado para o organismo. E realmente, muitas mulheres tiveram uma predisposição maior a câncer de mama por causa desse tipo de reprodução, de reposição de hormônios. E aí criou-se o mito, hormônio dá câncer de mama. Mas, primeira coisa, você tem que ver a indicação. Segundo, você tem que ver dose. Terceiro, você tem que ver que tipo de hormônio você vai colocar. Claro. E, obviamente, se você fizer direito, você não está aumentando as chances dessa paciente ter um câncer de mama. Muito pelo contrário. Eu tenho uma paciente, eu falo isso quando eu vou nos congressos, eu tenho uma paciente que a irmã gêmea dela teve câncer de mama e eu faço reposição hormonal dela há mais de 10 anos. Zero problema. Mas ela faz porque ela tem esse entendimento. Porque nós não somos mais reféns da genética. Quando a gente fala de genética para câncer de mama, a gente está falando de 25% dos casos de câncer de mama tem a genética como fator principal desencadeante. E a gente tem, obviamente, a epigenética acima de tudo isso, que inclui hábitos de vida, atividade física, né, tirar os fatores que são os de risco do dia a dia, tabagismo, alimentação, que vão fazer com que essa pessoa possa expressar mais ou menos aquele gene de predisposição para um câncer. Para qualquer tipo de câncer. Falando aqui especificamente do câncer de mama. Então, óbvio, se a pessoa está obesa, se a pessoa está sedentária, a pessoa fuma, tem uma alimentação horrorosa, óbvio que ela tem muito mais chance de expressar esse gene, ainda mais tendo um fator genético, do que a outra, se ela faz atividade física, tem uma vida saudável, se alimenta adequadamente. Então, a gente passou a não ser mais refém dessa genética. Porque a epigenética consegue muitas vezes metilar esse gene para um câncer. Você fazer a metilação. E o que seria isso? É deixar esse gene quietinho, silenciado ali. Eu tenho a predisposição, mas os meus hábitos de vida são superiores a isso. Então a chance de eu desenvolver é menor.
Isso ocorre, por exemplo, na endometriose. Sim. Então, não é só para um câncer, para outras patologias também. Dependendo dos meus hábitos de vida, eu vou ter mais ou menos sintomas relacionados àquela patologia. Então, criou-se muito mito de hormônio dar câncer e durante muito tempo abominavam quando a gente falava de reposição hormonal bioidêntica e tudo mais, porque criou-se esse mito nessa época que muitas mulheres realmente tiveram câncer. Né? Não, e essa questão da reposição, assim, imagina que a gente tenha uma expectativa de vida cada vez maior hoje em dia, né? A gente tem uma estimativa aí a partir do ano passado, assim, 25% das pessoas que estão nascendo hoje vão chegar a mais de 100 anos. E a gente tem essa questão da falência ovariana que não vai mudar, né? Então, vai ser em torno dos 50, 55 anos. Imagina a gente passar metade da vida sem nada de hormônio, porque os ovários simplesmente param. Metade da vida sem viver, sem libido, sem disposição. Então, realmente não é dá. algo que a gente não É condenar Exato. a mulher a uma vida que ela não precisa ter. Ressecamento vaginal, não ter relação. Então, assim, qualidade de vida melhora muito quando a gente faz a introdução, né? Gente, a reposição hormonal, de verdade, principalmente na mulher menopausada, é vida. Eu percebo nitidamente. Você pega uma mulher de 60 anos, 55 anos, você consegue jogar ela para uma vitalidade de 40 de volta. Ela volta a ter relação, volta a ter lubrificação vaginal, volta a ter libido. Eu brinco, ela volta a ter tesão pela vida. Sim. Não é só do tesão sexual, do tesão pela vida, porque aquilo dá uma vitalidade para ela surreal. Sim, surreal, assim, todos esses parâmetros ela emagrece. Emagrece. E porque, assim, o metabolismo diminui, né? E detalhe, ainda volta a ter proteção cardíaca. Sim. Coisa que ela perde com a falência ovariana. E dentro de 10 anos pós a menopausa, a gente sabe que dentro desses 10 anos seria essa janela que a gente tem que melhora esse risco cardiovascular. Densidade óssea, né? Que melhora, assim... Cara, eu tenho uma frase que eu digo assim, osteoporose é uma doença hormonal. Não é uma doença mineral. Todo mundo acha que a osteoporose é deficiência de cálcio. Não. É deficiência hormonal. Por quê? Pode até reparar. A maioria das mulheres que tem osteoporose é quando? Quando entra na menopausa. Por quê? Porque perdeu hormônio. Principalmente o quê? Progesterona. Não tem como você recuperar osso sem progesterona. Você pode dar um caminhão de cálcio. Você pode dar o que você quiser para essa paciente. Não vai recuperar o osso se você não der progesterona junto. Sim. E até porque as pessoas acham, mas eu tomo meu cálcio. Como se o cálcio tivesse um GPS para saber que ele tem que entrar e depositar no osso. Óbvio que não. Ela depende de várias outras coisas. Cálcio, zinco, selênio, magnésio, vitamina D3, a vitamina K2. Tem várias coisas que você tem que dar junto. E a progesterona para você conseguir recuperar essa massa óssea. Sim. E um detalhe. Geralmente, osteoporose e doença cardiovascular costumam ser irmãs gêmeas. Costumam andar juntas. Geralmente, quem tem um pode pesquisar que o outro possivelmente está presente. Então, as pessoas precisam entender que o hormônio, ele protege, ele ajuda. Óbvio, se usado da forma correta. Claro. Se você usar em doses excessivas, usar para finalidades que não sejam a saúde, com certeza os efeitos colaterais podem ser muito deletérios. Mas se feito com indicações precisas, seja para uma patologia, uma paciente na menopausa, uma osteoporose, uma endometriose, enfim, para o que quer que seja, mas que você tenha indicação precisa, você melhora muito a qualidade de vida do paciente e você deve ver isso diariamente na prática clínica, né? E assim, comparando os implantes com o via oral, a gente tem uma superioridade nesse caso de densidade óssea 4 vezes maior em relação à administração via oral. Então, justamente pela forma de absorção dele, né? De não fazer aqueles picos da boa absorção, que é já direto na corrente sanguínea. Então, realmente, os implantes a gente tem visto um benefício em relação às outras vias, né? Tanto para cardiovascular, quanto para... E são hormônios, geralmente, inclusive na pós-menopausa, bioidênticos. A gestrinona é um hormônio sintético, né? Mas a gente consegue, através dele, ter esse bloqueio para outras indicações. Sim, mas aí é uma medicação. Sim, diferente. Tratamento. É tratamento. Sim. Uma paciente que tem uma endometriose, precisa bloquear um eixo, você está tratando uma patologia. É igual tomar um antibiótico. Sim, você não está tratando repondo. um problema. Sim. Então, eu costumo dizer isso. Por exemplo, anticoncepcional. O anticoncepcional é um medicamento à base de hormônio sintético. Sim. Que pode ser só de progestágeno ou progestágeno com estrogênio, mas é um medicamento. Então, eu costumo falar para as minhas pacientes, qual a finalidade do anticoncepcional para você? É somente não engravidar? Então, vamos para outras opções. Você não precisa do hormônio. Você não precisa tratar. A gente pode pôr um DIU de cobre e prata, que não tem hormônio algum, tranquilo. Ou mesmo um método de barreira, alguma coisa do tipo. Mas
Se a finalidade é somente a contracepção, você está tendo um único benefício que você quer em contrapartida de uma série de efeitos colaterais que este medicamento à base de hormônio vai te trazer. É um bloqueio completo do eixo, Completo. né? Você vai desligar os ovários, né? Isso pode trazer uma série de consequências. Como eu falei, baixa libido, dá uma série de alterações. Tem pacientes com enxaquecas por conta de anticoncepcionais, enfim. A gente pode até fazer depois um podcast só falando de anticoncepcionais, mitos e verdades, que é bem legal. Tem bastante assunto para falar. Mas uma coisa importante do anticoncepcional é que ele é um medicamento que ele tem indicação. Então, poxa, uma paciente com endometriose, que eu vou bloquear o eixo, eu posso usar? Posso. Legal, ela tem indicação. Pô, uma paciente com uma TPM surreal, aquela paciente que surta, que sai correndo pela casa com a faca na mão. Pode. Então, você tem indicações de uso. Agora, a gente tem que saber dosar. Como você falou, a gestrinona, ela não é bioidêntica. Ela é um medicamento. Ela vai ser usada com uma finalidade, principalmente numa patologia, né? Sim, quando tem indicação, realmente, né? No caso, bom, eu pessoalmente usei para uma TPM severa. Seba agradecia. Agora eu sei porque o Seba ele tem 68 shows por mês, né? Pra não ficar em casa, pra não correr esse risco de ser morto. Ele sabe exatamente quando vem meu ciclo. Ele fala, seu aplicativo aptou? Aí eu falo, não. Ele, então vai aptar, fica atento aí. Você sabe que a Erika ficava pé da vida comigo, porque quando a gente namorava, que a gente não morava junto ainda, eu sabia que ela tava de TPM pelo alô no telefone. Ele fala isso. Ela falava assim, alô, eu falo, você tá de TPM, né, amor? Tô de TPM, coisa nenhuma. Pronto, acabou. Ele fala isso, que o tom de voz muda. Nunca percebi, mas segundo ele, não, sim. Não, muda. É surreal como a gente consegue perceber. E no alô no telefone. No alô no telefone. A Erika também tinha uma TPM, Deus do céu, só por Jesus. E ela tinha endometriose também. Isso também. Eu falar endometriose pra você, amor, foi uma bênção. Porque eu tive que bloquear o teu eixo e eu acabei com a TPM indiretamente. Então foi lindo. Pra você foi ótimo também. Útil, agradável, foi fantástico, tudo certinho. Mas... Coitado, Seba, eu te entendo, meu brother. Eu te entendo. Não é fácil essa vida. Ele sofre. Seba é dos meus. Seba gosta ali das piadinhas infame, quinta melhor série que habita em nós. É. Aliás, a gente fica nesse jogo, um jogando... Ele pôs uma muito boa hoje, inclusive. Imagino como deve ter sido muito boa. A gente se diverte. Mas, vamos voltar ali para os hormônios. A gente estava falando de ser bioidêntico, não ser bioidêntico, falamos da gestrinona. O que mais que a gente tem ali de indicações que a gente poderia se beneficiar? Os pacientes que vão se beneficiar. E além disso, onde ele é colocado? Porque eu já vi gente que põe no braço, tem gente que coloca aqui, né, em cima do glúteo, tem algum outro lugar mais que pode ser colocado. E a retirada? É uma mini cirurgiazinha ali, tem que cortar para retirar? Como que funciona? Dói, não dói? Tem que fazer anestesia? Porque isso são perguntas que geralmente os pacientes, quando vêm, fazem, né? Os implantes inabsorvíveis, que são esses tubinhos de silicone, a gente, tanto homem quanto mulher, é na região da nádega. Normalmente na mulher, naquela marquinha do biquíni mais superior. Na marquinha do biquíni, para não aparecer ali com o biquíni. Isso. E no caso dos implantes absorvíveis, que são aquelas pastilhinhas, né? Na mulher é colocado na fêmea, perto da fenda glútea, na região da fenda glútea, e no homem é aqui em flanco. Tá. Então, assim, é um pouco mais na parte de dentro, né? Mas onde tem homem, é difícil ter gordura no bumbum, né? Então, normalmente é colocado na região do flanco justamente pela absorção. Então, precisa de gordura para absorver? Precisa. No caso dos inabsorvíveis, ele tem que ser retirado em 1 ano. Então, é a mesma local da incisão, onde foi feita a inserção, a gente faz a retirada com uma pinça bem pequenininha, né? Mas dá anestesiazinha, alguma coisa? Sempre. Tanto na inserção quanto na retirada. Aliás, a retirada é mais difícil do que a inserção. Sim. Porque você tem que... Assim, existe algumas técnicas com ultrassom, mas é super difícil, de fato, ver os implantes, né? A camada que ele tá. Sim, às vezes ele absorve, ele vai lá pro fundo e fica encapsulado, você não acha nem por decreto. É super difícil a retirada, assim. Então, assim, quando eu coloco, eu prefiro retirar quando a inserção foi minha mesmo, porque sei exatamente a localização, deixa anotado em prontuário e tudo. Depois a gente vai colocar até na tela, a Raquel, na hora da edição do vídeo, vai pôr a foto dos implantes para as pessoas verem o que é, como que é. Sim. Né? Parece uns canudinhozinhos, assim, para vocês saberem como que é o implante. E até a foto dos locais de colocação. Acho que fica legal para ilustrar para o pessoal ver aqui. Isso, aí a gente coloca a localização da inserção, justamente nos absorvíveis, né, que são os comprimidinhos, não precisa retirar. Então, é só feita a inserção, tem a marquinha ali, que é feito um pontinho, e só, não precisa retirar. Mas tem que dar um pontinho quando faz. A gente dá um pontinho, mas é um pontinho... Aqueles pontinhos que o paciente consegue tirar até em casa, sabe? Tá. Então, é bem tranquilo. É um ponto mesmo. É bem pequenininha a incisão. Joia. E
como que está a procura hoje pelos implantes? Geralmente, os pacientes já vêm querendo ou acaba sendo uma indicação puramente do médico? Por exemplo, a paciente vem com uma queixa para você, seja endometriose, seja uma baixa libido, seja uma menopausa, e aí você vai deliberar a indicação, ou já naturalmente a paciente vai, doutora, vim aqui porque eu quero colocar um implante hormonal. Como que tá? Como que é essa procura? Tem os dois tipos de paciente, né? Então, tem aquelas que já vêm com uma indicação de outros colegas, tem outros que já vêm que a amiga colocou e sentiu efeitos bons, né? E tem as outras que a gente faz o diagnóstico, muitas vêm sem diagnóstico, por exemplo, de uma endometriose, ou então vem fazendo um segmento com algumas reposições hormonais pós-menopausa, via oral ainda, daí a gente indica. Né? Então, tem de todos os tipos. E as contraindicações? Existem contraindicações ao uso? Por exemplo, a paciente vem muitas vezes procurando, doutor, eu tenho uma endometriose, gostaria de usar. Tem alguma coisa que contraindica ela usar um implante? O que eu sempre converso é em relação ao prognóstico gestacional, né? Então, se aquela paciente deseja gestar naquele período ou próximo disso, a gente acaba não colocando. Sim, porque é 1 ano, né, pelo menos, né? Exato. E às vezes tem igual um DIU, né? Exato. 5 anos. 5 anos. A inserção do implante é mais fácil, mas a retirada, em comparação ao DIU, é mais difícil. Então, realmente, não tem benefício ficar menos de 1 ano com o implante. Outra coisa que a gente conversa muito, que eu deixo bem claro, são sobre os efeitos colaterais, né? Então, mesmo aquelas pacientes que têm indicação e com uma dosagem adequada... Ainda assim pode, porque depende da aromatase de cada paciente. A gente não consegue mensurar isso antes da inserção. Então, tem pacientes que têm uma predominância estrogênica que já mostram esses sinais. A gente tenta não colocar uma dosagem tão alta, né? Até tentar uma dosagem menor para ter esse bloqueio e não ter tanto efeito, mas mesmo assim a gente tem às vezes efeitos de acne, oleosidade na raiz do cabelo, como a gente conversou até antes de iniciar, alterações de voz se a dosagem é muito alta, né? Então assim, isso é um erro de dosagem no caso da voz, mas às vezes ficar um pouco mais soca pode acontecer mesmo. Então existem alguns efeitos colaterais que a gente sempre conversa antes da inserção. Né? E dá para entrar junto, por exemplo, com o inibidor de aromatase? Dá, mas aí a gente acaba não tendo, assim, por exemplo... Você não vai ter o efeito pleno que você quer do hormônio. Exato. Então, às vezes, a gente coloca uma espironolactona para melhorar essa questão da acne, né? Mas, mesmo assim, a gente acaba não tendo o efeito... É melhor colocar, esperar se tem um efeito, se tiver, e tenta amenizar com eles. Sim. Do que já entrar, obviamente, direto. Às vezes, né, quando a paciente já me diz, né, tenho acne, eu tenho queda capilar, às vezes dá uma oleosidade, isso me incomoda. Aí a gente talvez mude o plano terapêutico, mude a abordagem. Talvez para essa paciente que tenha tudo isso e que quer um bloqueio, a gente ofereça um DIU, né, um DIU hormonal. Então, assim, são algumas coisas que a gente tem que prestar atenção na história da paciente, justamente para não ter essa questão dos efeitos, né? Ou então algumas apresentam e falam, não, mas por mim tudo bem, eu acompanho com o dermatologista, faço um laser, a gente aborda de forma tópica, sabonetes e ácido e tudo mais, e a gente consegue acompanhar mesmo assim. Agora, outras não, o incômodo é maior. Então, realmente tem que ver o quão isso é relevante para algumas pacientes. E o mais importante dizer, gente, qualquer prescrição, né? Medicamentos, hormônios, tem que ser feita pelo médico. Tem que ter uma avaliação prévia, tem que ter uma indicação. Sim, com certeza. Ninguém vai sair tomando ou usando qualquer coisa que seja sem uma indicação precisa. Sim. Né? E a gente vê, por exemplo, que hoje em dia tem muitas coisas off-label também, né? Tem alguns implantes que não têm uma liberação e que eles são, por exemplo, implantes de tadalafila, implantes que são para aumentar a metabolismo. Implante de tadalafila? Tem, de Para quem não sabe que a tadalafila é o mesmo princípio do Viagra. Sim. E você implanta... Isso, e aí aquilo aumenta a frequência cardíaca, o paciente pode ter efeitos colaterais disso, que né? Que absurdo. É absurdo Depois mesmo. Depois você me passa o fornecedor, por favor. Não, olha lá, pra avisar a Érica, se eu colocar, já vou deixar avisada. Mas às vezes acontece, né? De terem essas prescrições. E com o intuito do quê? Literalmente melhora desempenho sexual. Desempenho, metabolismo, né? Estimulantes, tem alguns que são introduzidos. Então, muitas vezes por médicos, né? Por colegas mesmo, que acham que o implante de metformina, o implante... Então, assim, são implantes que a gente vê que realmente seria para aumentar o metabolismo, para emagrecimento, por uma questão bem estética mesmo, né? Porque imagina, com um paciente que precise de metformina, que é um hipoglicemiante, são usados em casos de diabetes, por exemplo, e esses pacientes
fazem uso via oral. Não tem necessidade do implante. Ou faz implante do que quer. Do que quer. Eu Hoje queria tem fazer um implante implante de de paçoca. Inventa e tem, assim, já inventaram implantes de ibupropiona, de oxandrolona, então tem outros implantes aí que a gente consegue fazer o uso e tem muitos efeitos colaterais, né? Até porque a gente não consegue tirar, né? Pessoal, tem que entender que isso não é droga recreativa, isso não é coisa pra brincar. O hormônio é coisa séria. E os efeitos colaterais, quando dão, eles podem ser muito sérios. Muito. Imagina o Viagra, né? Mesmo via oral, ele tem efeitos cardíacos. Sim. Você imagina colocar um implante com uma absorção constante? Não, o Viagra tem efeitos cardíacos severos. Eu quase infartei. Brincadeira. Qual é a sua experiência em relação Fiquei todo ao Viagra? vermelho. Brincadeira, não usei essas coisas. Calma, tem tempo Não, ainda, né? Ainda tô tempo. jovem, ainda não preciso dessas coisas, não. Mas brincadeiras à parte. Eu gosto muito de colocar humor quando a gente fala de coisa séria, justamente para chamar atenção, Sim. porque é um assunto importante. As pessoas não podem se automedicar. Não pode achar que qualquer um pode tomar qualquer coisa. Eu falo isso até de suplemento. Suplementação, você não pode chegar lá na farmácia e sair comprando o que você quiser. Até porque na farmácia, né, a gente tem dosagens que são feitas para todo mundo, né? Então as dosagens nunca chegam a dosagens suficientes. Porque isso é uma coisa de vantagem também quando você faz os implantes, né? É mais personalizado. Sim. Você faz de acordo com os resultados dos exames daquele paciente, de acordo com o que você sabe de como que é o hábito de vida dele, alimentação, atividade física, tudo mais. Então, cada um vai ter uma dosagem, não tem uma receita de bolo. Não É tem. tudo igual para todo mundo. Não, até quando a gente vai fazer a prescrição, a paciente vem, a gente faz avaliação clínica, pergunta dos sintomas, avaliação laboratorial. No retorno com os exames é que a gente faz a prescrição. Né? A gente não tem estocado o implante justamente porque é para cada paciente uma dosagem certa, né? É encomendada para cada paciente. Então, vem com o nome da paciente, tudo certinho. Justamente porque é para ela, né? É uma dose totalmente personalizada. E hoje, né, no caso dos absorvíveis, surgiu uma plataforma que eles criaram, que é uma plataforma que justamente a gente coloca todos os sintomas, todas as dosagens hormonais, e aí no final ele dá exatamente quais são os implantes indicados. Isso foi assim, uma revolução na parte dos implantes. Porque imagina que a gente prescrevia baseada no peso, baseada assim, né? Mais ou menos. E quando a gente tem uma dosagem... os efeitos colaterais são muito maiores Muito maiores. Caso, né? E aí, quando a gente tem essa dosagem mais para cada paciente personalizada, os efeitos são muito menores. Muito bom. Olha, gostei muito. Um assunto que eu gosto bastante. Acho que discutir hormônio é sempre importante. Hoje falamos especificamente dos implantes, mas a gente pode falar de outros tipos, de outras vias também. A gente pode fazer um podcast só de hormônios, geral, não só de implantes, para falar como que a gente indica, como que a gente contraindica, quem pode, quem não pode, as vias de administração, falar para patologias, falar para menopausa. Eu acho que é um assunto que a maioria das mulheres tem muita dúvida. Tem muita dúvida e acho que é muito bacana a gente abordar isso. Mas agora eu vou fazer um bate-bola com você. Espero que você não tenha lido as perguntas previamente, se a Raquel não vazou. Óbvio que vazou, né? A Raquel me... Não, vou te falar que vou falar a verdade. Ela vazou, mas ela vazou 11 horas da noite de ontem e eu tava aqui de manhã na clínica. Então eu não vi as perguntas. Ah, duvido. De verdade. Pergunta pra ela. Bom, vamos lá. Qual que é a raiz quadrada de 172 dividido por 94? Brincadeira. Eu já tava aqui tentando calcular, não lembro mais. Comida favorita? Japonês. Japonês? A Érica também. Comida japonesa. E do Seba? Eu acho que... que ele tem várias, né? Come bem, né? Pizza, churrasco, doce, tudo. Dele é tudo. Mas tem alguma que ele fala assim, não, essa é a... Olha, ele ama pizza, né? Tanto que ele tem uma tatuagem escrito pizza. De pizza? Na verdade, são algumas... são coisas que ele ama, assim. Então, tem lá amigos, cachorro, família, né? E aí, eu tava com ele no dia da tatuagem e sobrou um espaço. Aí o cara falou, o que você quer tatuar? O que você gosta muito, né? Além dessas coisas. Aí ele falou, pizza. Aí o cara colocou pizza. Então, tem uma tatuagem Ele escreveu pizza e não escreveu o seu nome? Não. Nós vamos conversar sério, Seba. Não. Nós vamos conversar sério, vamos conversar sério. Vai dar briga em casa hoje. Agora você tem que fazer uma tatuagem pra amar. Tá ferrado, meu amigo. Mas aqui não cabia, né? Pizza é menor que Marcela. Vamos Põe entender assim. Não tem desculpa. Iniciais, né? Não tem desculpa. Mas gato ou cachorro? Cachorro.
Cachorro. A maioria aqui é cachorro, né? Ah, A eu grande não... maioria aqui gosta mais de cachorro. Não que eu não gosto de gato, eu gosto muito de Não, gato também. eu também não tenho nada Mas eu contra sempre tive gato. cachorro. Eu também, nunca tive gato. Praia ou neve? Praia. Acho que só eu e o Tonton vamos pra neve. Eu tenho muito frio. Puta, eu amo frio. Eu adoro frio. Eu não Eu suporto. falo que eu brinquei no outro podcast, falei, eu sou da família Adams. Quando eu acordo, o tempo tá nublado, chuviscando. Eu adoro. Ninguém Adoro quer frio. sair de casa. Putz, eu amo. Nossa, Adoro. não. Agora, uma coisa legal. Uma vergonha que você já pagou, que já passou em público, um mico que você já pagou em público. Vergonha? Um mico. Seja na família, seja trabalhando, hospital, com amigos, viagens, qualquer coisa. Putz, que difícil. Uma vergonha. Com o Seba, no show. Olha... Não, ele já passou várias caindo de palco, bom, tudo. Agora, mas ele eu não. Ele já é esperado, né? Eu não, assim, que eu me lembro, assim, mico. Ah, alguns, né, Mico nenhum. Não, alguns, não, né? pensando Alguns. aqui, né, às vezes, não, quando a gente começa, né, a prática clínica, né, a residência, cheguei a chamar a irmã da paciente de mãe da paciente, essas coisas que a gente faz, né, de uma forma constante. Hoje em dia eu pergunto, De você é o oferecer quê, lugar né? na fila pra gestante, Exato, a mulher não estar tá grávida. Isso é então, de assim, praxe. esse tipo de coisa eu sempre faço. Ainda Agora, mais eu que sou obstetra, isso é um inferno. a gente acha que todo mundo tá grávida, essa é a verdade. Mas essa parte da grávida ainda não, mas de chamar paciente de avó, mãe, enfim. Conta uma do Seba, que ele já passou de vergonha. Putz, ele Que, aliás, nós conta vamos fazer um uma- podcast com o Seba aqui. Vamos trazer ele pra gente dar boas risadas aqui. Com ele vai ser divertido, né? Porque ele tem algumas histórias de vontade de ir ao banheiro em cima do palco. Putz, isso é verdade. Como é que faz, né? Você tá lá no Ele meio do show, sai. no meio do trio. Ele falou Abandona, que tipo, saiu. eu vou... Ele foi. Põe a taja, vou... Ele foi e ainda usou a meia. Pra... Ele foi. Jura Voltou por Deus. sem uma E voltou meia. sem uma meia. Uma meia. Tá tudo certo. tudo Você bem. vai, irmãozão. Esse é figura. Não, precisamos trazer ele pro podcast, a gente vai dar boas risadas, viu? Teu filme favorito, você vai escolher um. Filme favorito. Eu não sou muito de filme. Não? Nada? Zero? Não, assim, é muito difícil eu sentar pra assistir um filme, sabe? Assiste em pé. Não. Não, assim, eu ligar a televisão é algo assim raro. Eu não, normalmente, às vezes, é uma série que ele tá assistindo, aí a gente acaba assistindo junto, mas eu não consigo. Não tem um filme da tua vida? Assim, Não tem. Não tem. Olha que isso é raro, hein? Não tem mesmo, assim. Eu gosto de filme. Pra falar a verdade, eu não consigo lembrar nunca o final. Minha memória é excelente pra algumas coisas, mas pra localização, filme, essas coisas eu não lembro. Não Muito gosto. bem. E banda favorita? Inimigos da HP, Ah! pra não arrumar problema em casa. Só por causa da tatuagem que eu falei agora, tá ali puxando o saco Não, agora. tem que aliviar o meu em casa, né? Não, mas gosto musical mesmo. Óbvio, pagode a gente sabe, né? Até por conta da banda. Uhum. Mas você escuta de tudo ou você é Eu escuto- pagodeira nata? Não. Assim, a gente acaba escutando mais, inclusive ele também. Em casa a gente não ouve pagode. Assim, Sim, porque não aguenta, né? Não. Toca o pagode o dia inteiro. Não dá pra chegar em casa e ele- ouvir o pagode. Não, é mais. A gente gosta muito de MPB, eu gosto muito de Coldplay. Legal. Né? Então, assim. Vai ter show. Vai ter em março, né? Mas em casa, samba e pagode é raro, bem raro. É só quando ele precisa Mas é bem ensaiar alguma eclética, coisa. você escuta de tudo, sim. ele também. Ele também. Ele não, mas eu não gosto muito de rock pesadão, assim, sabe? Eu não curto muito, mas o restante eu gosto de tudo. Navega bem. Uhum. E o que é pra você o maior orgulho da tua profissão? O maior orgulho da minha profissão, olha, eu acho que tem alguns momentos que a gente entra numa rotina, né? E a gente às vezes não percebe qual a diferença que a gente faz, né? Então, realmente o orgulho da minha profissão é conseguir ajudar as pessoas e às vezes, a maioria das vezes, ser reconhecida, né? Então, às vezes é uma mensagem que a gente recebi uma mensagem de uma paciente que você fez diferença nesse processo, que foi um caso de abortamento. Então, essas coisas realmente me orgulham, assim. E um sonho que você ainda não realizou? Um sonho. Um sonho. Qualquer um, não importa se é pessoal, se é relacionado ao trabalho, profissional. Olha, em relacionado ao trabalho, eu acredito que esteja cada vez mais próximo, né, do que eu sempre pensei, que foi
né, ter a minha liberdade. Já realizou, quero trabalhar na Clínica Mantelli, então tá tudo não queria certo. falar, mas tá tudo agora certo. vamos expor todo mundo. Mas sim, realmente, é uma clínica que a gente almeja de certa forma, sabe? Da parte profissional. Porque tem reconhecimento, é uma clínica grande, é uma clínica que a gente tem estrutura, né? Então, realmente é algo que profissionalmente a gente deseja, né? Quando a gente está começando e quando a gente já está mais lá ali na frente. Agora, de sonho... Ixi, difícil, hein? Qualquer coisa, sei Sonho. lá, conhecer a Lapônia, não sei, alguma coisa, um sonho que você... Putz, vou te falar que eu sempre falo e que eu queria muito ver em algum momento a Aurora Boreal. Mas você sabe que eu falo que Sim. esse é o meu sonho. É sério? Juro Eu não por sabia, Deus. juro que eu não sabia. Eu falo tenho pra Érica muita isso há vontade. anos, eu falo, o meu sonho é viajar pra Lapônia pra ver a Aurora Boreal. Eu não falo Lapônia, já foi um pouco mais Não, light. eu quero ir na Lapônia. Eu Sei nem onde sempre fica, quis. mas eu quero ir pra lá. Eu sempre quis. Acho que, assim, as fotos já são incríveis. E, assim, acho que pessoalmente deve ser um negócio surreal, assim. Acho que esse seria um sonho, sim. Boa. E um recado que você pode dar olhando ali para a câmera, para quem está nos assistindo, um recado final, o que você gostaria de deixar? Deixa também as suas redes sociais, onde o pessoal te encontra. Olha, o meu recado seria relacionado à parte dos implantes, né? Já que foi isso que a gente conversou bastante aqui, que seria buscar profissionais que estejam atentos, atualizados, que busquem uma dosagem para você, que seja uma dosagem personalizada, para que você sofra cada vez menos, né? Com efeitos colaterais e tenha uma melhor qualidade de vida. Então, esse seria o meu recadinho. Tem minhas redes sociais, acho que a gente pode incluir aí, porque se a gente for falar... Pode falar, se quiser falar... Pode falar e a gente coloca na tela também. Seria basicamente o Instagram, @dra.marcelamaia. E aqui na clínica, né? Querem Tem encontrar aqui. a Marcela? Liguem aqui para a clínica, a doutora Marcela O está dia aqui, inteiro a gente tá aqui. atendendo o dia inteiro, todo santo dia, para receber você, seja na adolescência, Sim. seja na idade fértil. A Marcela também faz a parte de obstetrícia também, pré-natal, participa dos partos, parto normal, cesariana, enfim, tudo. E também faz a parte de implantes hormonais. Então, acaba englobando absolutamente tudo e faz a parte de estética íntima, né? Verdade. Deixa ali tudo bonitinho, tudo certinho, de Tudo acordo com a mulher certinho. deseja. Maravilhosa. Senhoras e senhores, doutora Marcela Maia, um beijo, Obrigada. Obrigado por você Obrigada, aqui. foi um prazer. Não só aqui no MantelliCast, mas também aqui na nossa casa, obrigada. na Clínica Mantelli. Você sabe que a gente tem uma admiração muito grande por você, pelo teu trabalho, e você só veio agregar aqui para nossa equipe. Obrigada. Também tenho a agradecer a vocês, a oportunidade que vocês deram, né, há 1 ano e meio atrás, e da forma que a gente foi recebido, né, todas as meninas, vocês, com muito carinho. Obrigado, a casa é sua. Obrigada. Fique à vontade. Gente, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Se você ainda não segue o nosso MantelliCast, @Clínica Mantelli no YouTube, @MantelliCast Cortes, também no YouTube, no Spotify, @MantelliCast e no Amazon Music, @MantelliCast. Espero vocês no próximo episódio. Um beijo grande. Até mais. Valeu! Bora, Bill? Bora, Bill? Bora, fio do Bill? Depois vai ter que pôr isso nos erros de gravação. Já tá gravando? Já. Um caso bem semelhante. Corta aí que temos Tem um mosca moscatellicast aqui. Tem uma mosca aqui. Sério? Esse vai ter que ir pro erro de gravação, que tá lindo. A Marcela falando, se concentrando e quase deu um tapa no nariz dela. Tum. Então, tem os dois tipos de paciente, né? Aquelas pacientes que já ouviram falar, que tem uma amiga que já colocou, que foi bom. E tem aquelas pacientes... Voltou a mosca! Muito bom. Meu Filha da mãe. Ela quer participar dessa Cara, parte. é só começar a gravação que a mosca volta, cara. Deus, vai ter que abrir aqui. Você tá vendo coisas aqui? Não, ela é pequenininha. Mesmo. Ela é pequenininha. Aí você vai abrir e vai entrar mais 8. 10. Não, não entra. Não, nunca teve mosca aqui. Ó, peraí. Alguém aqui deu uma... Agora que você abriu, faz assim, ó. Vem mosquinha, vem, chama ela aí. Como se a mosca fosse pra lá só porque você quer. Vai. Minha cara começa, tipo, eu já pensei na Não, piada, e já é começa só a rir piada sozinho. boa. Você vê as piadas que eles postam? Gente, Sim. não, é um humor
Que eu acho que sim, Quinta série. Não, excepcional. hoje foi muito bom, que o Seba postou do robozinho do Star Wars, Não vi. o R2D2, do Star Wars, chama R2D2, o robô. Aí tá o robozinho assim de pé, escrito R2D2. Aí depois tem o robozinho agachado assim, R2D4. Ó, pra você ver, é muito engraçado. É muito sem graça. É muito sem graça. E aí eu olho, ele começa a ver algum negócio, sei lá, às vezes quando vocês postam, ele começa a gargalhar, assim, como se fosse um negócio muito engraçado. Aí eu, o que que é? Aí ele, rindo, me mostra, eu... Putz, acho que meu humor é... A Carol também morre de rir, A né? Caru é outra louca. A Carol é doida. Essa é.